Eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor: E ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor, para a limparem, e tiraram para fora, ao átrio da casa do Senhor, toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram e levaram para fora ao ribeiro de Cedron, e começaram a santificá-la no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do primeiro mês acabaram. Amém, amados? Permaneça com a sua Bíblia aberta para você conferir alguns textos que nós vamos citar ainda dentro desse capítulo posterior, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, sempre há uma segunda oportunidade, segunda chance, sempre há um recomeçar, sempre, mas muitas das vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de recomeçar. Nós vemos que muitas pessoas que eles faliram financeiramente, eram muito bem de situação, que eles se envergonharam e às vezes mudaram, e muitas pessoas tiraram a sua própria vida de vergonha, de recomeçar, de iniciar. Um bom exemplo para nós, biblicamente, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que fala com respeito ao filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo, ele desfrutava na casa do pai. Nós vemos que ele foi para um país distante, e lá ele acabou com toda a sua herança. Chegou numa situação deplorável, chegou numa situação muito difícil, que eu sempre digo assim, que para ele ser porco só faltava ele roncar, porque já estava sujo, imundo, já estava no chiqueiro e tinha vontade de comer a comida dos porcos. A situação dele era tão terrível que ele chegou ao ponto e reconheceu o seu estado. E ele disse assim, que na casa do pai havia pão com fartura, que os empregados eram tratados melhor do que a situação que ele estava vivendo, e ele ia voltar e recomeçar a sua vida. Mas não ficou somente no pensamento, ele tomou a sua posição e saiu e recomeçou. Quando ele chegou diante do pai, ele chega e diz assim: pai, eu pequei contra os céus e contra a terra. O pai não deixou ele terminar, e o pai se alegrou, abraçou, e em tantas palavras disse: meu filho estava morto, mas agora reviveu. Houve festa, e ali ele começa uma nova vida. Eu quero dizer para você, meu amado, que nunca é tarde para recomeçar. Muitas vezes nós temos um inimigo que muitas vezes acusa, muitas vezes faz você paralisar, faz você ter medo. Mas, amado, valente é aquele que erra, que cai e se levanta e diz: eu vou recomeçar, eu vou ter uma nova vida, eu vou tomar uma posição e vou começar a minha vida de uma forma diferente agora. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Quando nós encontramos esse texto, amado, o rei Ezequias, ele assume após a morte de Acaz. Acaz era um rei perverso, um rei que se afastou da presença do Senhor, um rei que abandonaram a casa de Deus. Agora levanta o rei Ezequias, com 25 anos, ele assume o reinado, reinou 29 anos em Jerusalém, que era a capital do reinado de Judá. E ali a Bíblia diz que ele fez tudo o que era reto na presença do Senhor. E ele começou, primeira coisa, reconhecer os erros dos seus pais. Errou, ele começa a levar o povo a fazer uma reforma em todas as áreas, amado. Amado, diante desses comentários, eu gostaria, juntamente com os amados, meditarmos sobre o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória? Na vitória espiritual, na vida aqui nessa terra. Amado, o termômetro da nossa vida nessa terra se chama vida espiritual. Se a tua vida espiritual vai bem, em todas as áreas vai bem.
Eu falava de manhã na escola bíblica dominical que uma pessoa que leva uma vida santificada, leva uma vida na presença do Senhor, ele consegue enxergar todas as artimanhas do inimigo, ele tem uma visão maior, mais ampla, e ele consegue também usar as armas que Deus tem colocado à nossa disposição, amado. Ezequias recomeçou com toda a nação tinha abandonado ao Senhor, a nação tinha parado de servir ao Senhor, e a Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 29, que ele fez o que é reto diante do Senhor, como fez Davi, seu pai. Fazer o que é reto, amado, é buscar dentro da palavra. Reto, muitas vezes nós colocamos no prumo, nós colocamos um nível, nós colocamos algo que venha a ferir a medida. Nós vemos aqui que a palavra do Senhor é o maior instrumento para medir, para mostrar a vida reta que um servo de Deus anda. E aqui diz aqui que ele andou diante do Senhor numa vida reta, como fez Davi, seu pai. Ele propôs no seu coração fazer um pacto com o Senhor. Versículo 10 do capítulo 29 diz que ele propôs no seu coração fazer um pacto com o Senhor, fazer uma aliança com o Senhor. Amados, quando nós falamos de alguém propor no seu coração de fazer um pacto, de não se contaminar, nós já lembramos de Daniel, quando ele propôs no seu coração de não se contaminar com aqueles manjares, com as coisas do rei, com as coisas dos deuses, com as coisas da Babilônia. Ele propôs no seu coração servir a Deus, e aqui nós encontramos um rei, uma autoridade sobre uma nação, que ele propôs no seu coração servir a Deus, amado. É isso que nós precisamos nos dias de hoje, amado, propor em nosso coração, servir ao Senhor retamente, de abandonarmos tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos tira da presença do Senhor, porque para a presença do Senhor é o melhor lugar para nós estarmos. A presença do Senhor é alegria, é prazer de nós sentirmos também a presença do seu Espírito Santo. Chamou os sacerdotes para limpar o interior do templo. Versículo 16. Ele chamou os sacerdotes para limpar o interior do templo. O templo estava tão abandonado, amados, que eles gastaram 8 dias para limpar a sujeira de dentro do templo. Tiraram toda a imundícia que tinha dentro do templo. Nos mostra também no livro de Neemias, capítulo 13, verso 4 e 8, que o povo esqueceram da palavra do Senhor, e no templo, no lugar santo dos santos, que é o local de adoração, onde o sumo sacerdote entrava, ali eles tiraram as coisas, fizeram casa de moradia, havia mobília. Nós vemos que Tobias morava ali dentro. E nós vemos que Neemias, ele faz uma limpeza e tira toda a mobília de Tobias de dentro daquele templo, amado. Amado, eu quero dizer para você e eu, diga para o teu irmão, se você é templo do Senhor, você é templo do Espírito Santo de Deus, amado, é noite de nós olharmos para dentro desse templo, ver se há alguma imundície, alguma sujeira, amado, para que nós possamos, amado, ser limpos nessa noite, para que o Senhor venha fazer morada, para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos adorar, para que nós possamos buscar a presença de Deus. Como está o seu templo? Como está o interior do seu templo? Às vezes, amado, nós cuidamos muito bem do exterior, cobrimos, enfeitamos o exterior, mas como está o interior? Tomamos banhos com os melhores sabonetes, Natura e tantos outros sabonetes, nos perfumamos, colocamos as melhores roupas, nós vemos aquela casca bonita, cheirosa, e por dentro como está? O profeta Samuel foi ungir Davi, foi na casa de Jessé. Chegando ali, ele diz: não vou ter dificuldades para encontrar o rei para ungir.
ele olhou para Eliabe, Abinadab era o maior, falou: é esse. E quando ele foi fazer isso, Deus diz assim: não é esse. Eu não olho como olha o homem pela aparência, mas eu sondo os corações. Amados, nós estamos nessa noite, e o segredo da vitória, amado, às vezes não é você olhar a tua estratégia, mas é olhar para dentro de você. Como está a sua vida? Como é que está o templo? Se há alguma imundícia, se há alguma sujeira, precisa ser limpado, porque se você não limpar, a derrota é certa, amados. É noite de nós analisarmos, deixarmos que o Espírito Santo entre e comece a fazer essa limpeza. Nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em templo sujo. O Espírito Santo habita em templos limpos. O Espírito Santo não mora de parede meia com o diabo. O que significa isso? Muitas vezes você se torna um instrumento de Deus e um instrumento do diabo. Muitas das vezes está servindo a Deus e está servindo o diabo, e ele não mora de parede meia com essa pessoa. O coração seu é do Senhor. Você é morada do Senhor. Fala para o teu irmão: você é a morada do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado, da mesma forma que você, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, ao servir o Senhor Jesus, você passa a ser morada do Senhor. A palavra, o Espírito Santo vem morar na sua vida. Mas se você abandonar, se você se afastar, a palavra do Senhor diz que aqueles mesmos espíritos imundos que habitavam em nossa vida no passado, ele anda por lugares áridos e de repente diz assim: vamos dar uma olhada naquela casa, como é que está. Se aquela casa estiver abandonada, eles vêm e traz mais 7, e o estado dessa pessoa é pior ainda. Aqui nos mostra, amado, que se nós não formos templo do Espírito Santo, se nós não formos morada do Senhor, morada da sua palavra, se o nosso coração não estiver limpo, nós passamos a ser moradas de demônios. Amados, como está o seu coração? Está limpo? Ele colocou em ordem os utensílios da casa do Senhor. Versículo 19 do capítulo 29. Ele colocou em ordem os utensílios da casa do Senhor. Nós vemos ali, quando você lê o Antigo Testamento, que tudo era de acordo. A mesa, os candelabros. Uma coisa, amado, que já tinha apagado a lâmpada, que ficava aceso, o fogo que era aceso constante, estava apagado há muito tempo. Agora ele começa a acender, ele começa a colocar as coisas em ordem. Amado, é tempo de nós colocarmos a nossa vida em ordem, a nossa vida espiritual. Às vezes somos muito bons administrativos, cuidamos de pagar a nossa conta, pagar aluguel, pagar isso, comprar aquilo. Somos muito organizados, temos agendas para isso, agenda para aquilo, amado. Mas eu quero perguntar para você: como está a tua vida espiritual? Será que servir a Deus é em primeiro plano e você quer ter a vitória? Organize a tua vida espiritual, santifique a tua vida, coloque os utensílios da casa do Senhor em ordem. Você é a casa de Deus, você é um tabernáculo de Deus, e os utensílios têm que estar em ordem. Como está? O rei aqui colocou os utensílios da casa do Senhor em ordem. Lembra de Elias? Ele primeiro reparou o altar, preparou todas as pedras, para depois ele clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor mandasse fogo. O altar precisou ser reparado. A nossa casa, amado, ela precisa estar organizada. A nossa casa espiritual. O que está em primeiro lugar, amados? Eu falava ontem, nós estávamos aqui em poucas pessoas, que hoje, amado, as pessoas valorizam muito mais o material, o dinheiro, do que servir o Senhor. E muitas vezes, com a nossa atitude, nós expulsamos Jesus da nossa vida, da nossa casa, no dia a dia. Como assim, pastor? Eu li a respeito de Marcos capítulo 5, aonde fala do endemoniado gadareno. E quando Jesus expulsou aqueles demônios, e aqueles demônios,
entraram naqueles porcos, e os porcos se precipitaram no abismo, ali naqueles despenhadeiros, e ali já morreram todos afogados. E aquelas pessoas viram quem era o endemoniado, a situação que ele estava. E o que aconteceu com os porcos? Eles chegaram e Jesus ia entrar na cidade, quem sabe fazer outros milagres, porque aonde Jesus está, a bênção, o milagre acontece. Eles falaram: por favor, não entre aqui na nossa cidade, porque eles estavam pensando no prejuízo que levaram, eles estavam preocupados com o dinheiro que perderam, e se ele entrar, vão perder muito mais. Quantas vezes com a nossa atitude nós falamos: Jesus, eu não preciso, Senhor, não entra aqui. Não precisamos falar, com a nossa atitude nós expulsamos Jesus do nosso lar, da nossa vida, da nossa casa. O mais importante é a bênção de Deus e a presença do Senhor na tua vida. O restante Ele mesmo prometeu: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempos difíceis, mas é tempo de ser vitoriosos na presença do Senhor. É muito fácil eu confiar em alguma coisa que eu tenho, mas fé não é eu apalpar e ver alguma coisa. Fé é eu confiar naquilo que eu não estou vendo. E quem anda na presença do Senhor, quem santifica a sua vida, quem anda servindo o Senhor, obedecendo a sua palavra, ele anda pela fé, ele confia no milagre, e a vitória é certa, em nome de Jesus. O sacerdote, amado, só trabalhava se estivesse santificado. O que seria santificação? Santificação, amado, é uma separação, servir ao Senhor. Santificação não é somente orar, jejuar, não. É você ser separado para servir ao Senhor. Santificação não quer dizer ficar ali só num local, não. E nem aquelas imagens, não, isso não é santo. A Bíblia diz, para mim e para você, que nós somos sacerdotes reais. 1 Pedro 2, versículo 9, a parte A do versículo diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa. Então você é um sacerdote, e para você ser usado, para você fazer alguma coisa na casa do Senhor, você tem que santificar a tua vida. Você tem que estar santo, tem que estar separado, senão você não tem condição de fazer outra coisa, amado. Os sacerdotes aqui, se você ler o capítulo 29, o rei Ezequias celebra a Páscoa. Fazia muito tempo que eles não celebravam a Páscoa, e agora faltava sacerdotes, faltava pessoa, porque não estavam santificados. Ele ora, pedindo a Deus que venha santificar aquelas pessoas para o trabalho, porque o sacerdote só trabalhava se estivesse santificado, amado. Amado, como que eu e você podemos fazer alguma coisa para o Senhor, se nós não tivermos uma vida santa? Uma vida separada para Deus. O nosso serviço é para Deus, o meu cantar é para Deus, o meu adorar é para Deus, o meu pregar é para Deus, a minha evangelização é para Deus. Tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar que nós podemos ser instrumento de Deus, mas também podemos ser instrumento do diabo? Porque se eu fizer alguma coisa que está fora da Bíblia, ou fazer alguma coisa, a pessoa se afastar dos caminhos do Senhor, eu estou sendo instrumento do inimigo. O rei Ezequias preparou tudo isso aqui. O rei Ezequias incentiva seus irmãos a voltarem, porque o Senhor é misericordioso. Volte, porque a tribo de Levi eram separadas, foram separadas para servir o Senhor na casa do Senhor. Não é que os levitas são apenas aqueles que tocam,
Não, levita é aquele que trabalha dentro do templo, que faz parte da tribo de Levi. E ali eles estavam todos abandonados. Ele chama a atenção, ele traz eles de volta, santifica a sua vida, começa a trabalhar. Ezequiel ora pedindo que Deus perdoe o pecado do povo, porque não estavam preparados para comer a Páscoa. Versículo 18 a 20 do capítulo 30. Eles não estavam preparados. Ele ora pedindo que venham, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, para que eles venham comer a Páscoa. Quando há uma purificação no interior do homem, ele abre a sua mão também, amado, para contribuírem. Como a casa do Senhor estava abandonada, precisava de reparos, precisavam de tantas coisas para ser feita. E quando uma pessoa, ele é perdoado os seus pecados, ele santifica a sua vida, também o seu bolso é santificado. Ele abre mão, ele não começa a arrumar desculpas dizendo que dízimo é para isso, dízimo é para aquilo. Ele não quer saber, ele faz a sua parte e ele é abençoado, amado. Diz a palavra do Senhor, se você quiser conferir isso, está no capítulo 31, versículo 5 e o versículo 6. Veja bem, vamos ler, para você acompanhar aqui, para não dizer que é eu que estou falando. Diz aqui, capítulo 31, versículos 5 e 6, diz assim: e logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de bois, de ovelhas e o dízimo das coisas dedicadas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram em montões. Por que eles fizeram isso? Não foi porque o rei cobrou eles, não foi porque o rei começou a dizer você tem que dar o dízimo, não, porque eles santificaram, eles buscaram ao Senhor, eles corrigiram a sua vida, eles estavam na presença do Senhor. E uma pessoa que tem um coração convertido, um coração voltado para a palavra, pronto para obedecer a palavra, a sua mão também é santificada, ele também abre a sua mão, ele contribui, e abundância na casa do Senhor, e abundância na casa de cada um, porque essa é a promessa do Senhor. Não precisa ninguém obrigar, amado. Não precisa as pessoas só pregar sobre dinheiro. A pessoa que santifica a Deus, a sua vida, ele sabe também das suas obrigações. Ele sabe que muitas vezes aquilo que está na sua mão não pertence a ele, pertence ao Senhor. E aqui veio montões, eles restauraram toda a casa do Senhor. E o povo alegre, não se havia conversa fiada, o povo sentir a presença do Senhor, Deus visitar o seu povo novamente. O povo começou a servir, as crianças começaram a aprender a palavra do Senhor, que estavam afastados, pessoas que o abandonaram voltavam para o Senhor, as plantações começaram a dar, as criações começaram a criar, tudo era em abundância, porque Deus voltara a estar no meio do povo. Coisas que não deveria acontecer, nunca Deus se afastar. Mas os nossos erros, nossa desobediência, afasta Deus do arraial do povo de Deus. Quando há essa purificação no interior do homem, ele abre a sua mão para dar ao Senhor. Sempre depois de uma renovação vem as provas, amado. Presta atenção nisso. Sempre quando há uma renovação e um concerto com Deus, se prepare, porque vem a prova. Mas aquele que está com Deus, aquele que está com a sua vida santificado, ele não teme as provas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não deve temer as provas. Quando uma pessoa está na presença do Senhor, ele não teme o inimigo. Enquanto os irmãos de Davi, o rei Saul e todos os soldados corriam de Golias com medo, chegava um homem, um menino ainda jovem, que adorava o Senhor ao ar livre,
que tocava a sua harpa, que expulsava os demônios tocando e cantando do rei, ele tinha medo de Golias? Por quê? Porque ele tinha Deus na vida dele. O seu olhar é diferente, a sua audição é diferente, a sua fala é diferente. Amados, eu quero dizer para você que as pessoas comentam um monte de coisa, vai para o mercado, começa a comentar que as coisas estão faltando, as coisas estão subindo, e muitos crentes começam a ficar com medo, muitos crentes começam a nem sair de casa, vê uma desgraça acontecendo, vê uma praga acontecendo aqui, outra coisa acontecendo aqui. Eu quero dizer para você que nós não tememos nada disso, porque nós servimos a um Deus vivo, e Ele prometeu estar conosco todos os dias. Se nós não se afastarmos da sua presença, se nós andarmos de acordo com a sua palavra, Ele diz para mim e para você que estará conosco todos os dias. Amém, amados? Nós não tememos nada, nada. Salmo 112 versículo 7 diz assim, que nós não temeremos más notícias, não temeremos más notícias. Agora, a pessoa que começa com a sua vida relaxada, se afastar de Deus, teme tudo. Passa uma barata, ele já grita. Passa um rato, ele já grita. A crise está lá não sei aonde, meu Deus do céu, vai acontecer. Amados, quem serve ao Senhor, ele deita e dorme, porque sabe quem está cuidando dele e da sua família. Não temas. Você está servindo ao Senhor, não temas. Você está obedecendo a sua palavra, não temas. Às vezes nós vemos pessoas dizer assim, eu creio, mas você olha para a aparência dele e está assim, derrubado. Martim Lutero, um ex-padre, que ele se converteu vendo tantas coisas, e ao ler Romanos capítulo 1 versículo 17, que o justo viverá pela fé, e dentre todas as perseguições, ele foi convocado para estar diante das autoridades eclesiásticas da época. E ele estava na sua casa assim, cabisbaixo, pensando. A sua mulher, que era uma ex-freira, disse para ele, Martim, o Deus que você serve é vivo ou morto? E ele disse, é vivo. Então mude a tua aparência, porque a aparência que você está tendo é de um Deus morto. Ei, está com medo das lutas, está com medo das finanças, dos projetos do governo? Ei, o teu Deus é vivo ou é Deus morto? O teu Deus prometeu estar com você só um dia ou todos os dias? O teu Deus é dono do ouro, da prata, ou ele não tem nada? Ei, muda a tua aparência, cutuca a pessoa que está ao teu lado e diz, muda a tua aparência. Tem uma aparência de um soldado de guerra, de um soldado que crê no poder de Deus, que o rosto dele é sempre alegre, porque ele sabe o Deus que ele serve, e ele sabe como ele tem andado, ele sabe como ele tem procedido diante da presença do Senhor. O rei Ezequias, depois de toda essa bênção, amado, o povo glorificava. Imagine, vamos dizer assim, se fosse nos nossos dias, o Pentecoste que aconteceu, a glória que aconteceu naquele momento, os povos, as crianças perguntando para o pai, eu nunca tinha visto isso, aquela coisa maravilhosa. De repente, amado, Ezequias, ele é ameaçado. Senaqueribe invade Judá, capítulo 32 versículo 1, ele invade Judá. O rei Senaqueribe vinha vencendo todos os inimigos dele, conquistando os reinados. Sabe o que o rei Ezequias fez? A primeira coisa que o rei Ezequias fez foi cobrar ânimo. Tenha bom ânimo. Olha o capítulo 32, o versículo 5, amado. Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou o Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Ele, amado, ele cobrou ânimo.
Porque muitas vezes, amadas, as pessoas estão desanimadas. Mas quantas vezes Jesus chegou no meio dos discípulos, dizia: ei, tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Quantas vezes nós precisamos, como irmão, como irmã, chegar diante de uma pessoa que está do nosso lado, nós olhamos para a parede e diz assim: meu irmão, tenha bom ânimo. Ah, mas não, tenha bom ânimo, Jesus vencer, você vai ser vencedor. O rei Ezequias, ele cobra ânimo, e ele fechou as brechas do muro, amado. Eu quero dizer para você, amado, você quer ter vitória, começa a fechar as brechas. Fecha as brechas da tua vida espiritual. Começa a fechar as brechas, porque o inimigo não tem poder de uma pessoa que tem vidas com as brechas fechadas. Levantou torres. Vigiar, cuidar. A Bíblia diz vigiai e orar. A Bíblia não diz orar e vigiar, porque nós estamos na terra, amado. Mas não é para vigiar a vida dos outros, para vigiar a tua própria vida, o inimigo que anda ao seu derredor. Eu falava de manhã assim: se o inimigo ele não consegue chegar a 90 metros de uma pessoa que serve o Senhor, e de uma pessoa que está com a vida relaxada, que às vezes anda de parede e meia, de braços dados com ele, não subestime o poder do inimigo, ele pode destruir. Às vezes as pessoas ficaram, a maioria das pessoas começaram a ver os vídeos ali de Ponta Porã e Pedro Juan Cavaleiro, ali vendo aquela arma, aquela ponte 50 dentro daquela SW4 dentro ali, falou assim: que terrível essa arma, que arromba, que destrói, que passa a blindagem de um carro. Eu quero dizer para você que as armas do diabo é muito mais poderosa do que isso. E só consegue ver essas armas do inimigo quem tem a vida santificada. Mas também, amado, nós podemos enxergar quem é maior. Quem é maior? Quando Eliseu ora para Geazi: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Geazi, ele pôde ver o seguinte: o fogo em volta de Eliseu, e ver os carros de Israel e seus cavaleiros. O exército de Deus era muito maior, porque as pessoas confiam em carros, cavalos, em armas, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Amados, ele fez armas e escudo em abundância. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18 nos mostra com quem lutamos e como fazer para vencer. Ezequias leva a palavra de ânimo para os seus irmãos e mostra quem está do nosso lado. Versículo 7 e 8, capítulo 32. Sede corajosos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu quero dizer para você que aquele que está conosco é maior do que as crises, aquele que está conosco é maior do que as enfermidades, aquele que está conosco prometeu nos buscar, aquele que está conosco foi preparar lugar para a eternidade, aquele que está conosco, ele venceu a morte, ele venceu o inimigo, e ele diz para mim e para você: somos mais do que vencedores. Você pode glorificar o Senhor, você pode dizer um amém, porque você é mais do que vencedor. Ezequias, amados, quando nós estamos na presença do Senhor, ele guerreia por nós, ele faz. Ezequias leva a palavra de ânimo para os seus irmãos e mostra quem está do seu lado. Quando estamos santificados, presta atenção nisso, limpos, não tememos nada. Quando estamos santificados e limpos, não tememos nada. Diga comigo: não tememos nada. Nada. Você entendeu isso? Alguma coisa estava te trazendo temor para você? Ah, sim, pastor, o preço do feijão pode subir.
Ou você acha que Deus não vai te dar condição? Você pode subir a 20, 30 reais o quilo. O Senhor não vai te dar condição de comer feijão. Eu não vou deixar de comer feijão. Come feijão, porque Deus vai dar para você. Você teme o quê? A gripe? As pragas? Amados, quando nós estamos na presença do Senhor, nada vai te fazer mal. Alguns anos atrás eu estava ali em Maringá, no Hospital São Lucas. Fui orar para uma pessoa, e essa pessoa estava com câncer na garganta, devido a tanto cigarro e bebida, e para mais um pouquinho estava com tuberculose. Quando eu cheguei naquele quarto, ele estava num quarto isolado. E quando eu ia para visitar, a enfermeira que estava comandando falou assim: o senhor não pode entrar ali. Eu falei assim: não, a família me chamou para mim orar por ele. Ela disse: então o seguinte, o senhor vai ter que colocar essa máscara, o senhor vai ter que fazer isso. Eu falei assim: não, eu não vou colocar. Então o senhor assina esse termo aqui. Eu falei: eu assino aqui, eu vou falar de fé, para a glória do Senhor Jesus. Eu cheguei ali por volta de 1h da tarde. Nós ficamos a tarde toda. Depois que eu orei, depois que esse homem aceitou o Senhor Jesus, foi uma correria dentro daquele hospital, exame daqui, exame dali, e não achavam mais tuberculose naquele homem. Aquele homem, no outro dia, ele foi levado para Marília para fazer uns exames de câncer, e de lá para cá, ele também, o médico declarou para ele que ele não tinha mais nada. Ele veio comendo torresmo, feijoada de lá para cá, porque estava curado. Quem está com o Senhor não teme nada. O que tem trazido temor para você? Se a tua vida está santificada e limpo na presença do Senhor, você não deve temer nada. Não deve temer nada. Olha o que aconteceu. O Senhor venceu. Sabe quantos soldados sírios o Senhor venceu? Alguém pode me dizer o número de soldados sírios que o Senhor venceu? O Senhor venceu para o rei Ezequias? 185 mil soldados foram vencidos. Vou dizer de novo: 185 mil soldados sírios foram vencidos. Você sabe o que é isso, amado? É várias vezes a população de Guaíra. E sabe o que aconteceu com o Sanacaribe? Sanacaribe pensou que ia escapar. Ele fugiu e ele foi morto pelos da sua própria família. O Senhor limpou tudo. E o rei Ezequias? O rei Ezequias glorificou o Senhor e serviu como rei 29 anos servindo ao Senhor. E nesses 29 anos na presença do Senhor, não lhe faltou nada. Todo o povo prosperou, porque andava de acordo com a palavra do Senhor. O segredo da vitória. Você quer a vitória? Estamos finalizando. Você quer a vitória? Você aprendeu o segredo da vitória da tua vida em todas as áreas? Eu não estou falando de vitória financeira somente, porque muitas das vezes a pessoa, quando se fala de vitória, ele só pensa no lado financeiro. Mas você precisa santificar, limpar a tua vida. Você vai ter sucesso em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque a verdadeira prosperidade bíblica é uma sensação de bem-estar em todas as áreas. Em todas as áreas você é satisfeito, você vive bem, e Deus está com você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não confie no teu dinheiro, não confie naquilo que você tem na sua mão. Isso pode te enganar, mas confie naquele que você não está vendo, mas que você pode sentir. E Ele te chama a andar com Ele. Ele te chama a ser um vencedor. Ele te chama para vencer os inimigos juntamente com você. E pergunta para mim e para você:
o que está trazendo temor na tua vida. Ele quer que os seus olhos se abram após a santificação, e você vai ver que maior é aquele que está conosco do que está no mundo. Amém, amados? Oh, aleluia, meu Deus.